Olha só que ideia radical, mas e se a gente pudesse, de forma consciente, mudar quem a gente é, mudar a nossa personalidade e, com isso, mudar a nossa própria realidade? Parece coisa de ficção científica, né? Bom, com base no trabalho do Dr. Joe Dispenza, hoje a gente vai mergulhar fundo para ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. Para começar, vamos voltar no tempo. Pensa aí, meados dos anos 90, Washington DC tinha um título bem pesado. Era a capital mais violenta do mundo. O crime só subia, sabe? E aí no meio desse caos todo, aparece um grupo de cientistas com uma proposta, assim, no mínimo, estranha. Eles não falaram em mais polícia, nem em leis mais rígidas. A solução que eles propuseram era meditação. E o resultado disso tudo, uma queda de 23% nos crimes graves. Para se ter uma ideia do quão impressionante isso foi, o chefe de polícia da cidade tinha dito na época que a única coisa que faria o crime cair 20% seriam uns 30 centímetros de neve caindo na cidade. Pois é, ele estava redondamente enganado. Isso aqui abre uma porta para uma pergunta fundamental. É aqui que a coisa fica séria. Como é que a consciência de um grupo de pessoas meditando pôde, de alguma forma, influenciar o comportamento de uma cidade inteira? A gente vai explorar exatamente essa ideia, a de que a nossa mente pode sim ter um efeito real, direto, sobre o mundo material. Vamos olhar os detalhes desse experimento porque é impressionante. Foram 8 semanas. Chegaram a se reunir até 4.000 pessoas, todas meditando. E a correlação foi tão forte, a queda no crime foi tão nítida, que os cientistas calcularam a chance disso ter sido só uma coincidência. Sabe qual foi o resultado? 1 em 500 milhões. Pensa bem nesse número. 1 em 500 milhões. Isso é uma evidência muito forte de que a consciência humana, de algum jeito, consegue influenciar o ambiente ao redor. Ok, mas aí vem a pergunta, né? Se a nossa mente é tão poderosa assim, por que tantas vezes a gente se sente em um beco sem saída? Repetindo os mesmos padrões, os mesmos erros, parece que não sai do lugar. Bom, a resposta para isso está em como a gente se torna automático. É que nem dirigir o carro. No começo a gente pensa em cada movimento, mas depois de um tempo a gente nem pensa mais, certo? O corpo simplesmente sabe o que fazer. Virou piloto automático. E o ponto é, a maior parte da nossa vida funciona exatamente assim. A nossa personalidade é, na verdade, um conjunto de programas, de comportamentos, crenças, reações que a gente memorizou e que agora rodam sozinhos em segundo plano. E é exatamente aqui que a gente fica preso nesse ciclo vicioso. Olha como funciona. Tudo começa com um pensamento. Digamos um pensamento de raiva. Esse pensamento manda um sinal para o corpo, que libera umas substâncias químicas, e aí a gente sente raiva. E o que esse sentimento faz? Ele faz o cérebro ter mais pensamentos de raiva. Percebe o loop? Um alimenta o outro. Se a gente repete isso sem parar, o corpo acaba memorizando esse estado. Ele não precisa mais do cérebro pensando em raiva para se sentir assim. O próprio corpo se tornou a mente da raiva. E aí, quando a gente chega lá pelos 35 anos, o resultado é chocante. 95% de quem a gente é, nossas reações, nossos hábitos, aquelas crenças mais fundas, tudo isso já virou programa de computador rodando no subconsciente. Sobra só 5% para a mente consciente, que é o capitão. E esse capitão acha que está no comando, mas na verdade quem está pilotando o navio o tempo todo é o piloto automático. Então, aqui está o ponto central. Um hábito não é só uma coisa que a gente faz, é uma coisa que a gente é. É quando o corpo, que devia ser o nosso servo, virou o mestre. A mente consciente até pode querer mudar, mas o corpo já está viciado naquele estado familiar. E ele vai lutar com unhas e dentes para manter tudo como está. Beleza, o cenário parece meio desanimador, né? Parece que a gente está preso. Mas e se tivesse um jeito de acessar esse sistema operacional e reescrever esses programas? É exatamente aqui que a física quântica entra em cena e oferece uma visão de mundo completamente nova. Agora segura aí, porque esse é um dos conceitos mais malucos e ao mesmo tempo mais poderosos da ciência. Lá no nível mais fundamental das coisas, a realidade não é sólida. Ela é como um oceano de infinitas possibilidades, de pura energia. Mas no instante em que a gente foca a nossa consciência, a nossa atenção em uma dessas possibilidades, ela deixa de ser uma onda de energia e vira uma partícula, vira algo real. Em outras palavras, onde a gente coloca a nossa atenção, a gente coloca a nossa energia. Pensa só o que isso significa. Existe um número infinito de futuros possíveis. Um futuro onde a pessoa é mais saudável, outro onde ela é mais próspera, outro onde ela é mais feliz. Todos esses futuros já existem, agora mesmo, como uma possibilidade no campo quântico.
Eles estão lá, só esperando que um observador consciente coloque sua atenção e energia neles para que eles se tornem a realidade. E se a gente levasse isso um passo adiante? E se esse poder de observar não estivesse preso ao tempo? A física quântica sugere que o tempo não é essa linha reta que a gente imagina. E isso nos leva a um estudo que é simplesmente de explodir a cabeça. Pode parecer impossível, mas o estudo aconteceu de verdade. Olha só, no ano 2000, um grupo de pessoas rezou por pacientes que tinham ficado doentes lá no passado, entre 1990 e 1996. O resultado? Quando os pesquisadores foram olhar os prontuários médicos daquela década, eles descobriram que os pacientes que receberam as orações do futuro tiveram uma recuperação significativamente mais rápida. A intenção deles parece ter viajado no tempo. Agora, se é possível influenciar o passado, imagina o que isso diz sobre o nosso poder de criar o futuro. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Se a gente não é só vítima da nossa biologia ou do ambiente em que a gente vive, como é que a gente sai desse modo reativo de sobrevivência e entra no modo proativo de criação? A grande maioria das pessoas vive no modo de sobrevivência. O foco está sempre para fora. No corpo, no ambiente, na falta de tempo, é uma vida movida por hormônios do estresse que geram medo, raiva, ansiedade. É viver reagindo ao mundo. Já no modo criativo, o jogo muda. O foco vai para dentro, para os pensamentos, para o potencial infinito que existe. O combustível são emoções elevadas, como gratidão e inspiração. Viver em sobrevivência é ficar preso no passado. Viver em criação é ativamente construir o futuro. Então qual é a ferramenta para fazer essa mudança? A meditação. Mas olha só, o ponto crucial aqui é que não se trata só de relaxar. O objetivo real é ir além da mente que analisa tudo, sabe? Aqueles 5% que não param de tagarelar, a ideia é silenciar essa mente para a gente conseguir acessar os outros 95%, o verdadeiro sistema operacional do nosso ser. E aí sim, começar a reprogramar o que for preciso. Para criar uma nova realidade, a gente precisa mandar um sinal claro e forte para o campo quântico. O problema é que, na maioria das vezes, nosso sinal é uma bagunça. A gente pensa em sucesso, mas sente dúvida. A gente quer saúde, mas sente medo. O pensamento está numa frequência, o sentimento está em outra. Isso é um sinal totalmente incoerente. A mágica acontece quando a gente alinha os dois. Quando o pensamento claro de um futuro que a gente quer se junta com o sentimento elevado de que aquilo já é real, aí sim, a gente manda um sinal coerente e super poderoso. No fim das contas, a lógica é simples. A nossa personalidade cria a nossa realidade pessoal. E o que é a nossa personalidade? É como a gente pensa, como a gente age e como a gente sente. Nossos pensamentos e sentimentos juntos criam a nossa assinatura eletromagnética. Portanto, se alguém quer mudar de vida, mudar a realidade, precisa, antes de tudo, mudar a própria energia. E isso nos deixa com a reflexão final. Não somos meros espectadores da vida, somos os criadores dela, tendo consciência disso ou não. Se a vida que temos hoje é o resultado dos pensamentos e sentimentos de ontem, então o poder de criar um novo amanhã está literalmente na nossa mente e no nosso coração, agora mesmo. A pergunta é, o que vamos escolher pensar e sentir hoje para criar o futuro?